E qual é a característica de um bom testador? O testador ele tem que ser criterioso, atencioso, conhecer as diretrizes do projeto. Muitas vezes as pessoas não sabem quais são as diretrizes do projeto, não lê um plano de projeto, não sabe quais são as relações que aquele projeto tem, qual é a importância daquele projeto. Então conheça as diretrizes do projeto, conheça tudo que você puder do projeto, conheça as relações de integração dos módulos, esse módulo está integrado com qual é o módulo, conhecer essa integração de forma geral, possuir bons relacionamentos com os implementadores, projetistas, arquitetos, analistas de requisitos e demais membros do projeto. Ou seja, a questão do relacionamento ela é importante para que você, na hora dos conflitos, você possa chegar a um determinado acordo sem trauma, sem nenhum tipo de estresse, sem nenhum tipo de problema. Descrever os defeitos com detalhes, ou seja, tem que ser uma pessoa que saiba redigir com bastante detalhe, com bem passo a passo, para que quem vai pegar aquele defeito possa identificar de uma maneira muito fácil, sem precisar de estar chamando o testador para explicar como é que ele achou aquele defeito, colocando evidências de teste, colocando prints de telas para que as pessoas possam estar identificando e evidenciando que realmente tem um erro ali. Ajudar a solucionar os defeitos localizados, isso é importante, porque às vezes o testador acha que só tem que abrir defeito. Mas eu acho que você tem que trabalhar em equipe, ou seja, se você achou, tentar ajudar, e se você tem conhecimento suficiente de desenvolvimento, por exemplo, ajudar a solucionar, inclusive, o defeito que você localizou. Ter interesse pela qualidade e andamento do projeto, buscar se atualizar e conhecer as tecnologias utilizadas no projeto, ser uma pessoa proativa, possuir iniciativa para estudar disciplinas e as ferramentas de teste, tá? Então isso aqui é importante, você ser uma pessoa que tenha interesse de estar cada dia mais estudando, cada dia mais buscando, entendendo as ferramentas, estudando as ferramentas, não ficando só nos testes manuais. Por que é importante estudar as ferramentas? Porque às vezes você faz uma atividade manual que você pode realizar de uma forma automatizada e ganhar tempo e ganhar produtividade com isso, ok? Então, acho que resumindo, a característica de um bom testador é ser uma pessoa dinâmica que goste de teste de software. Porque se a pessoa ela gosta, ela vai fazer esse produto, ela vai fazer com que o projeto tenha uma boa qualidade, uma execução de teste. Realmente o objetivo dela vai ser encontrar erro dentro da aplicação. E o que é testware? Testware são todos os produtos gerados na fase de verificação e de validação. Incluem todas as formas de documentação, automação e relatórios produzidos. Primeiro vamos saber o que é verificação e validação. Verificação é você verificar a documentação, você fazer um teste de requisitos, por exemplo, verificar se aquele documento, aquele requisito que foi descrito está completo, se está prevendo todas as possibilidades, se ele não está ambíguo, se ele se realmente tem qualidade na escrita daquilo, se a melhor solução foi identificada, né, e descrita ali naquele documento. A validação, ela é o quê? A validação ela é verificar se o produto está de acordo com o que foi especificado. Você vai ver se o que foi descrito é o que foi produzido. Então, todos os produtos gerados dentro na fase de verificação e validação são chamados de tester. Então, tem até um exemplo que engenheiros de hardware produzem o quê? Hardware. Engenheiros de software produzem software. E engenheiros de teste produzem testers. Ok? Um processo de teste, gente, para poder ele ter sucesso, ele deve ter os seus papéis de teste muito bem definidos e habilitados, ou seja, pessoas capacitadas para executar as atividades. Tem que ter tecnologia, ou seja, automação de teste. Quando eu falo em tecnologia e automação, não precisa ser ferramenta paga, não precisa ser ferramenta cara. Existem hoje algumas ferramentas gratuitas que resolvem alguns problemas. Okay? Tem algumas situações que ferramentas grátis não resolvem realmente, mas a maioria dos testes podem ser automatizados sim com ferramentas gratuitas. Um processo ele tem que ser definido, tá? Tanto os processos manuais quanto os automatizados têm que ser definidos. E deve-se ter também os indicadores de qualidade. Então, um processo de teste completo, acredito que tenha que ter
esses 4 itens aqui, tá? E com isso você tem a visão, a produtividade, os valores e a coragem para poder executar executar um processo de teste de uma forma realmente que produza os resultados esperados, que é encontrar erro, encontrar defeito, fazer com que o produto saia realmente com qualidade, sem defeitos, ok? Gestão de ambientes. Quando você começa a desenvolver um software, você tem o ambiente de desenvolvimento, que é o quê? Aquele ambiente, que é aquele servidor, que são aqueles os softwares, são aqueles produtos que estão instalados ali, que vai possibilitar ao desenvolvedor, a equipe de desenvolvimento, a produzir o software, ok? Você também tem que ter teste dentro desse ambiente. Teste de quem? Do desenvolvedor, que são os testes unitários, ok? Depois você tem que ter um ambiente de teste e ambiente de homologação, ok? Separados de preferência. Então você tem um ambiente de teste, okay? Um ambiente controlado, e você tem um ambiente de homologação, tá? Totalmente controlado também. Geralmente quem homologa é o cliente. Então você tem que ter esse ambiente totalmente controlado. Então você tem que ter teste em ambiente de teste e homologação em ambiente de homologação, ok? E você tem que ter a homologação também em ambiente de produção, ok? Então o produto entrou em ambiente de produção, também deve ter testes aí, homologação em ambiente de produção, ok? Eu costumo falar que a área de teste, exceto na parte de desenvolvimento, ela tem que estar envolvida em todas as outras áreas aqui, com relação a teste, tá? Com relação a teste. O teste, a equipe de teste ou um responsável de teste deve garantir que o produto tem qualidade em teste, em ambiente de homologação e ambiente de produção também, antes que esse produto venha a ser aberto para o mundo. Okay? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um ambiente de produção e esse produto, antes dele ser liberado para o mundo, para os usuários finais, ele deve ser verificado se está de acordo, se tem qualidade também. Por quê? Porque existem algumas configurações que podem prejudicar esse produto, mesmo ele já tenha passado por diversos testes aqui, ambiente de teste de homologação, tá? Então, existem algumas configurações que podem funcionar, um software pode funcionar aqui, mas aqui ele não funciona. Então, ele deve sim realizar testes em todos os ambientes. O ambiente de desenvolvimento, quem realiza o teste é a equipe de desenvolvimento. E quais são os tipos de teste? O ambiente de desenvolvimento são realizados testes de componentes e estruturas internas, ok? Então, na fase de desenvolvimento. Os testes são os testes de unidade e o teste de integração dessas unidades. Os tipos funcionais e de usabilidade. Quem realiza? O desenvolvedor. Toda a estrutura é destinada aos analistas de sistemas e programadores. É segmentada em produção e teste. É facultativo o uso das equipes. Quando fala que é o uso das equipes, porque posso ter uma pessoa que realiza, o desenvolvedor mesmo, ele vai realizar o teste unitário no produto que ele está desenvolvendo. Não precisa ser uma equipe, ok? Ok, então aqui eu tenho um ambiente de teste e de homologação. Eu realizo os meus testes de sistema. Quais são os tipos? De segurança, performance, funcional, carga, instalação. Eu faço aqui os testes de aceitação, que é no ambiente de homologação. E eu faço os testes, alpha testes e o aceite formal. Ok? Então eu faço aqui os testes de aceite formal, que é feita pelo cliente muitas vezes. Toda a estrutura é destinada à equipe de testadores. Testa os requisitos de software, estrutura semelhante à da produção. Então aqui o quanto tiver mais parecido com a produção, principalmente o ambiente de homologação, é melhor, porque você vai evitar alguns erros, ok? Ambiente de produção. Então você tem os testes de aceitação e são realizados os beta testes. Okay? São os testes aí antes de serem liberados para o mundo. Produto testado e homologado, ou seja, o produto já está pronto para ser liberado em produção. Ele já está liberado para poder ser utilizado pelo usuário final.
Pelos erros ocorridos e métricas coletadas, novos casos serão confeccionados para garantir a qualidade de software. Então, ou seja, aqui eu faço uma análise e verifico. Você pode perguntar, mas pode ter erro aqui em ambiente de produção? Pode. E mesmo ele passando por todos esses ambientes, realizando todos os testes, ele pode chegar aqui em ambiente de produção e ter erro. Então aqui eu tenho, por exemplo, aqui um ambiente de produção, eu tenho um banco de dados, eu tenho alguns componentes. Então, se é realizado alguns baselines, o que são as baselines? São cortes que são feitos e são feitas a seleção dos componentes a cada entrada de ambiente de produção. Tá? Então, o produto ele vai entrando em produção aos poucos, não precisa ser o produto inteiro entrando em produção de uma vez. Então, vou realizando cortes e vou criando linhas de base, e essas baselines, né, vão entrando em produção aos poucos. Com isso, o produto ele vai sendo utilizado, o cliente já vai tendo acesso àquele produto, e com isso eu vou diminuindo o meu risco do projeto também.